Pode? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Colossenses, aonde temos visto a necessidade de termos uma dedicação exclusiva a Cristo. E essa dedicação exclusiva a Cristo é na vida de comunidade, no corpo de Cristo, na igreja, entre os irmãos. De que maneira? Sob o senhorio de Jesus em nossas vidas. E esse senhorio, ele deve ser manifesto em nossas vidas. Manifesto em oração perseverante. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações e graças. No último culto que o presbítero Ricardo pregou, ele falou sobre palavras são apenas palavras. E palavras são apenas palavras quando ditas da boca para fora, sem verdade, sem compromisso, com hipocrisia. Mas só que é como uma moeda. Uma moeda tem duas faces, cara e coroa. Da mesma maneira que palavras são apenas palavras quando não são sinceras, existe também outra verdade paralela. As palavras verdadeiras. E essas têm poder. Por exemplo, vamos ver alguns aspectos práticos que não precisa nem ser crente. Um juiz, quando profere uma sentença, ou ele absolve, ou ele condena. É uma palavra que ele deu naquele momento. É uma sentença. Isso vai provocar uma alegria se a pessoa for absolvida, ou uma tristeza pela condenação. Outra palavra é o diagnóstico de médico. Ele pode trazer um diagnóstico. Está tudo bem, você já melhora já. Ou ele pode trazer um diagnóstico que você tem algo muito sério, vamos precisar de muita dedicação e buscar com dedicação a cura disso. Se não for ainda, não há esperança. Palavras. A língua na Bíblia, em Tiago, ela é comparada a um freio. Ela é comparada a um leme de navio. Ela é comparada a um incêndio. Ela é comparada a uma criatura venenosa. Ela é comparada a uma árvore frutífera e é comparada a uma fonte. Tudo isso nesse pequeno órgão. A língua pronuncia palavra. A língua tem poder de dirigir, a língua tem poder de destruir, a língua tem poder de deleitar. E aqui Paulo está apresentando uma aplicação da parte de Deus para nos orientar o bom uso da língua. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então nós vemos que vários aspectos podem nos trazer alegria. Acabamos de adorar a Deus cantando a língua. Podemos orar a língua. Podemos interceder com a língua. Podemos fazer a vontade de Deus com a oração. E aqui que nós vemos que o senhorio do Senhor Jesus tem que ser manifesto em nossas vidas em oração perseverante. Perseverai sugere intensa persistência.
intenso fervor. Quando a Bíblia diz a carne é fraca, não é para pecar, é para orar. A carne é fraca para orar. Só que é algo que é necessário na nossa comunidade, na nossa família espiritual, a oração. Orar e adorar são duas palavras sublimes. E perseverar, ou seja, que você não deve se acanhar de pedir, de orar por Ele, buscar a Ele, buscar sua vida, buscar o ministério ser sustentado por orações. Se nós observarmos, tem algumas cartas de Paulo de prisão. Além de Colossenses, que nós estamos estudando, Efésios. Paulo está preso e ele traz algumas orientações. Primeiro, a importância, a prioridade de termos comunhão com Deus, íntima, particular, individual. Essa é a prioridade número 1. Nos conduz a uma prioridade número 2, a comunhão com o cônjuge. Nos conduz uma prioridade número 3, a comunhão com os filhos. Nos conduz a nos submetermos a Deus no trabalho. Note, tem uma sequência: Deus, cônjuge, filhos, trabalho. Uma sequência de prioridades, nesta ordem. Hoje o mundo ensina o contrário. Você tem que ser um grande profissional. Deus fica de lado, o cônjuge fica de lado, os filhos ficam de lado. E normalmente acontece o quê? Acaba a família. Porque não está na ordem para a qual Deus criou a família. Deus criou a família para desfrutar da comunhão dele, da direção dele, para o propósito de vida que ele nos dá. E é nessa sequência aqui que nós vemos que na mesma carta Jesus está nos céus, assentado à destra do Pai, onde devemos estar sentados também com Cristo. Isso no capítulo 2. Quando chega no capítulo 4, fala que nós devemos andar de modo digno do Senhor. E quando todas essas coisas estão em ordem, nós estamos em condições de lutar, capítulo 6. Uma batalha espiritual, que não é contra a carne e o sangue, é com questões maiores. São os inimigos malignos, os demônios, as ciladas de Satanás. E para nós estarmos prontos para esse tipo de luta, tem que tudo estar na ordem. Muito bem. Primeiro aspecto da oração. A oração deve ser fiel. Nós devemos persistir. Nós não devemos desistir. Aí nós nos deparamos com a realidade. A maior parte das orações, da maioria, é ocasional. Ocasional como? Hoje eu estou com vontade de orar. Eu estou hoje no conflito, eu preciso orar. É ocasional. Não estamos falando desse tipo de oração, embora esse seja o mais praticado. Nós estamos falando de você orar sem cessar. Não significa que você vai ficar andando de olho fechado, mas você vai estar o tempo todo ligado ao Senhor. Não ligado daquele jeito que a pessoa fica caminhando murmurando. Ai, meu Jesus, Senhor, Não é murmuração, não é disso que estamos falando. Estamos falando de oração, da busca da vontade de Deus na minha e na sua vida, do propósito que Ele tem em nossas vidas. É disso que o texto está falando. Antes, nós precisamos do quê? Uma comunhão constante, de modo que a oração seja algo
tão normal como respirar. No meu tempo, existia datilografia. Agora vocês não conhecem isso, são os mais velhos. E tinha algumas pessoas que eu ficava bobo de ver. Ela estava preenchendo um documento, conversando com você e o dedo não para. Vai me batendo papo com você. Tal era a integração dele com a máquina. Você não para respirar assim. Agora vou respirar. Você não faz isso. Você respira. Essa é a situação que nós devemos buscar de comunhão com Deus. Ser algo tão natural como respirar. E não essa prática ocasional e nem essa prática de murmuração. Fica o dia inteiro murmurando, de canto em canto. Não se trata de nós cansarmos Deus com nossas orações. Eu vou orar tanto, pedir tanto, que Ele vai me dar. Oração não é isso, não é cansar Deus. Oração não é cansar Deus. Mas é buscar sua vontade com fé e devoção. Como que é isso? Nós devemos alcançar os propósitos de Deus para a nossa vida. Onde o coração vai se preparando para a resposta que Deus dará. Quantas mensagens vocês já ouviram? Grande parte de vocês, desde que eu estou aqui em Lambari, a nossa igreja aberta há 7 anos. Não tem tudo gravado. Mas até a última vez que eu vi, já tinha 1000. 1000. Dessas 1000 mensagens ouvidas, quantas te conduziram a um crescimento? Quantas te conduziram a um comprometimento com Deus? Quantas te conduziram a uma mudança de vida? Ou você só se manteve na religiosidade? Esse é o aspecto. Quando Jesus condenou os fariseus pela sua hipocrisia, por que eles foram condenados por sua hipocrisia? Porque eles eram demasiadamente religiosos e demasiadamente sem prioridades em suas vidas. Isso é uma comunhão profunda com fato de verdade. Notem como nós estamos em dias onde o farisaísmo não está longe do farisaísmo da época de Cristo. Onde existe uma hipocrisia de comunhão, de compromisso. E nós precisamos vencer essa barreira. Como igreja, estamos num novo local, mais espaçoso, podemos crescer, mas isso depende de quem? De todos nós. Nós vamos ver alguns aspectos que provavelmente nós estamos falhando. Vamos caminhar um pouquinho mais. A oração, ela não pode ser indiferente. Sabe por quê? Porque a oração indiferente, ela não tem poder. A verdadeira oração requer energia e vigilância. Duas coisas que vêm do Espírito Santo, com ações e graças. Vai para o versículo 3. Perseverar em oração, enchendo com ações e graças, versículo 3. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Note, a questão começa com oração, para depois abrir a porta para o mistério de Cristo, para ganhar almas. 7 anos. Pouco crescimento. Porque a gente não está alcançando o que pode ser alcançado.
Eu estava ainda ontem vendo a história de Spurgeon. Spurgeon foi um grande pregador. Ele foi chamado príncipe dos pregadores. E as pregações dele eram tão vívidas, fervorosas, desafiadoras, que o pessoal ficou tonto. Começou a crescer a fama dele, as pregações dele, e daí faziam livros e faziam gravações, enviavam para todo mundo. E a igreja chegou a ter 10 mil membros. Chegou um dia, tinha 10 mil dentro da igreja e 12 mil do lado de fora. E uma vez ele levando uma pessoa para visitar a igreja dele, e ele foi no subsolo. Ele falou: aqui que está a base da força da nossa igreja. Toda a energia parte daqui. A parte de baixo, onde cabia algumas centenas de pessoas apenas. Ele falou: aqui que é a base de todo o sucesso do ensino. Aqui os irmãos ficam reunidos em oração enquanto eu prego o ensino, clamando pela pregação. Então, aí a gente começa a perceber o quanto nos falta depender mais da oração. Precisamos crescer nesse aspecto para que possamos crescer nos outros aspectos que Deus deseja em nossas vidas. Para Paulo, essa questão, volta no versículo 2, por favor. Perseverar em oração, vigiando com ações de graças. Ele dá uma ênfase especial nas ações de graças. Vamos ver lá, capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Como começa a oração? Com ações de graças. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Uma das coisas que eu tenho observado nos crentes é o tamanho do nível de murmuração, de insatisfação. Parece que nunca está satisfeito com o que Deus deu, o que Deus tem dado, com aquilo que tem. Existe uma ambição. Isso chama-se egoísmo, e não ações de graças. Capítulo 2, versículo 7. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Como que a fé vai se manifestar? Como que vai ser esse crescimento em ações de graças? Porque nós somos o quê? Radicados nele. Radicado tem a ver com raiz. Fomos enxertados. Edificados tem a ver com alicerce. Confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Acabei de falar. Nós já passamos de 1000 estudos nesses 7 anos. Fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Precisamos crescer em ações de graças. Esse é um dos aspectos da orientação da carta. A exclusividade em Cristo inclui a satisfação da pessoa dele, da dádiva dele, das bênçãos dele. Capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Paz. Quanto
quanta falta de paz tem ocorrido no meio dos cristãos. Uma das razões é falta de gratidão. Outra da razão pior é a falta de Cristo na vida da pessoa. A pessoa muitas vezes não tem paz porque na verdade ela não tem Cristo. Seja Cristo árbitro, quem julgue em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, a igreja, a comunidade. Precisamos ser agradecidos. Versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Perceba as ênfases do apóstolo Paulo. Ações e graças. Ações e graças. Ações e graças. Outra coisa. Além de ações e graças, podem voltar lá no 4:2. Perseverai em oração, vigiando com ações de graça. 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. A oração tem que ter propósito. O que é uma oração que tem propósito? Aquela oração que não tem só aquele sentido geral. Ó Senhor, agradeço por tudo que o Senhor tem dado em minha vida. Agradeço, Senhor, pelo perdão das multidões de pecados. Ó Senhor, negativo. Isso é oração geral. A nossa oração tem que ter propósito. Você está orando por quem? Agradecendo pelo quê? Intercedendo pelo quê? Por quem? Por você? Por alguém? A oração tem que ter propósito, tem que ter alvo. E esse alvo da oração não é conseguir a vontade do homem que seja aprovada no céu. Gente, a oração não é para você conseguir a aprovação no céu da sua vontade. E esse é um dos grandes problemas da nossa época, em grande parte das igrejas. Recebo da ordem por Jesus. Ordem. Eu já vi cidadão falando, eu ordeno. Põe Jesus Cristo no office boy dele. A minha vontade é soberana, não a da Deus. Ó Senhor, o Senhor me prometeu prosperidade, não transformação. Então dá seu jeito aí. Eu quero dar. É isso que o pessoal tem orado, é isso que eu tenho visto. Isso é uma blasfêmia, é um absurdo. Orar para que Deus mude as coisas, a aprovação no céu do que eu quero aqui na terra. Mas a vontade de Deus tem que ser feita aqui na terra, a vontade dele, não a minha. Eu vejo que muitos crentes ficam importunados quando a resposta de Deus é clara. Não! Não também é resposta. Não também é resposta. Senão a gente está dando ordem para ele. Orar não é dizer a Deus o que fazer, e sim pedir aquilo que Ele deseja fazer. Isso é orar. Se é orar, é de falar para Deus, fala, olha Senhor, eu sei bem o que eu estou falando, mas desse jeito aqui. Porque não parece que o Senhor tem muita boa vontade, não. O Senhor tem uma vontade de resolver as coisas. Ele quer isso que na prática está sendo isso. Muitas vezes é isso que está no coração das pessoas, está na atividade dela, temos que prestar atenção no conteúdo das nossas orações, no formato delas.
Estamos colocando Deus para baixo e nós para cima. Orar, então, não é superar a má vontade de Deus, antes apropriar-se da sua boa vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só precisamos crer nisso. Precisamos crer nisso. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Paulo orando. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Opa! Olha o conteúdo da oração de Paulo, olha o modelo. Aumente o amor a quê? Ao conhecimento espiritual. Palavra. A toda percepção, discernimento espiritual. 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A palavra de Deus nos diz que tudo quanto nós orarmos, Ele responde. Sim, quando oramos, de acordo com a vontade dele, não de acordo com a vontade de nós. E como que eu vou saber a vontade de Deus? Se eu não me envolvo com a palavra, se eu não conheço a palavra, se eu não entendo a palavra, se eu não confio na palavra, se eu não quero viver essa palavra, eu não vou estar tendo vontade de Deus. 11. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça é aquilo que nós produzimos para a glória de Deus. Porque quando pecamos é injustiça. Essa é uma oração de Paulo. Aonde? Na prisão. Efésios, capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os irmãos, 16, não cesso de dar graças por vós, começa com gratidão, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele vai começar a orar. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ué, mas não estou falando aí de prosperidade, de sucesso, de empregão, de carro do ano, não é isso que está falando aí, não. 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Está vendo? Tem alguns pais aqui, né? Qual a esperança, qual a riqueza? 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Essa é a oração de Paulo. Ele não pediu nada material, mas ele estava preso. Senhor, pelo seu infinito poder, abre, Senhor, as portas dessa prisão, quebra as algemas e quebra os cadeados. É isso, né? Senhor, dá-me proteção aqui de tanta pessoa amada que está presa aqui junto comigo. Senhor, me guarda, Senhor, desses soldados incrédulos e ímpios que estão ao meu lado. Me pega, Deus. Precisamos ter percepção. Mas que com a gente só enxerga as circunstâncias dos problemas que passamos. E deixamos de orar corretamente, de viver comunhão corretamente, de estar dentro da vontade de Deus. Capítulo 3, aí de Efésios, versículo 14. Paulo continua orando. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Está se pondo em oração.
15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Está olhando aí. Buscando toda a família, todos aqueles que estão ligados a Deus. 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Que poder é esse? Eu quero ter poder. Eu quero ser um homem rico, poderoso. Eu quero ser uma autoridade aqui nessa cidade. Eu quero... Não é desse poder que ele está falando. Ele está falando do poder lá do versículo que nós vemos lá no 20. É o poder sobre a morte. O mesmo poder que agiu sobre Cristo quando ressuscitou. Esse é o poder que está sendo convocado aqui quando nós pregamos o Evangelho para alguém, se alguém é resgatado. Mediante o seu espírito no homem interior, comunhão com ele. 17. E assim a vida de Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, de novo, como raízes, e alicerçados, alicerce, em amor, que é fruto do Espírito. Então aqui nós vemos Paulo orando. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis o pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ele preso está orando pelos irmãos. Não está intercedendo por ele, está intercedendo pelos irmãos. Para o crescimento espiritual. Voltando ao nosso texto, capítulo 4, versículo 3. Então, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Não está falando para abrir a porta à prisão. Porta à palavra. Aliás, o que tivemos domingo aqui? O outro dia, inauguração. Aonde foram recebidos convites e tudo mais. Só veio convidado do outro. Ninguém mais convidou, ninguém mais trouxe, ninguém mais falou, ninguém mais se empurrou. E há 13 pessoas lá no fundo, outros convidados dele. Abrir porta à palavra. Convidei 14. Então, meus irmãos, sabe a impressão que eu tenho e que nós devemos meditar nisso? A impressão que eu tenho é que a gente não está levando a sério o inferno. Que as pessoas estão caminhando para o inferno, para a condenação, e que só tem uma esperança e um poder para libertar elas, o sangue de Cristo. As orações de Paulo é pelas pessoas, pelo crescimento do Evangelho. Ele atingiu a guarda pretoriana, atingiu até alguns da casa de César. Filipenses 4, 22. Ele impactou Roma na prisão. Todos os santos o saúdam, especialmente os da casa de César. Até dentro da casa de César tem pessoas evangelizadas. O poder do Evangelho vem da oração. E o Espírito Santo usa a palavra quando estamos juntos no tom da graça. Meus irmãos, nós precisamos ter conscientização do seguinte. 2 Coríntios 4 fala que o diabo cega o entendimento das pessoas para que não creiam no Evangelho da salvação. Essa é a realidade. E só se nós, na hora de evangelizar, não nos colocarmos em oração para barrar a ação do maligno, vai ser igual falar com uma estátua de Jesus. Não entra nada.
lá no Colossenses 4:3. O máximo que alguém pode fazer é orar pelo seu pastor. Eu estou orando ali pelo. Não estou falando que o mínimo a fazer, é o máximo, porque não tem coisa maior do que o poder da oração. Sei que todos têm que evangelizar, todos têm que fazer alguma coisa, só que quem está caminhando na minha frente sou eu. Se não der respaldo de oração de vocês, não vai ser fácil para o meu lado, não. Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ore, suplicar ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta a falar. Ele clama por oração. A oração, pedindo que o Espírito Santo ilumine o pastor a estudar, a ministrar e a viver a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos refletissem numa coisa. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Apocalipse 1, 20. Jesus ascendeu aos céus, está sentado à destra do Pai, está dando uma revelação para João a respeito das coisas que viste. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão, na mão direita, mão privilegiada, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? Os anjos das 7 igrejas. De que anjo está falando aí? O pastor, o mensageiro. E os 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas. Então, meus irmãos, quando o Senhor convoca alguém para dirigir essa igreja, coloca essa pessoa numa posição privilegiada, na sua destra, na sua mão. Só que essa posição é privilegiada, mas ao mesmo tempo, muita responsabilidade com ela. Isso chama-se ministério. E o ministério só vai andar, só vai ter ação se vocês protegerem o pastor. Oração. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, ao pastor daquela igreja, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, os pastores, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que é a igreja. Mas sabe, às vezes, a percepção que eu tenho é que as pessoas não estão nem aí com o ministério. Sabe por quê? Porque tem um aparelhinho, tem um monte de pastor, um monte de falso profeta também. E as pessoas estão buscando ensinamentos e diretrizes para a sua vida contrárias ao ensinamento da palavra de Deus, que é ministrado na sua própria igreja. Deus separa o pastor conta com as ovelhas, mas as ovelhas vão buscar pastores por aí. Eu digo uma coisa: se alguma heresia eu já preguei aqui, eu gostaria que os irmãos apontassem. Eu tenho procurado ser fiel à palavra de Deus. Tenho me dedicado a isso. Agora, se o azeite lá de fora, se o fogo lá de fora é melhor, aí nós estamos com um problema. Porque as ovelhas que Deus tem separado, quem
fundo desse aprisco. Segundo outro. E se lá o ensino é mais bíblico do que esse, então você está na igreja errada. E se o pastor aqui não é respeitado nos seus ensinos, então eu não estou aqui para conduzir uma igreja que se estude, para ficar fazendo a vontade de crente, para fazer a vontade de Deus. Então, precisamos meditar nisso, meus irmãos, são questões práticas. Se a gente quer conduzir a coisa, fazer com que a coisa aconteça, tem que ser dessa maneira. Ainda no capítulo 2, versículo 8 do Apocalipse. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, esteve morto e tornou a viver. Quem que está com o pastor? O primeiro e o último. Quem está com o pastor? Aquele que estava morto e está vivo agora. Quem que é esse? Jesus. Eu sei que eu tenho que prestar conta a Deus sobre o meu ministério. Não sou só eu, não. Capítulo 12, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Palavra. Temos tido ênfase na palavra de Deus. Temos dedicado tempo a compreender, a ensinar. O Senhor assim deseja. E Ele diz que o servo dele está na mão direita dele. Capítulo 3, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Os olhos como chama de fogo. Não é, Senhor, faz cair fogo do céu, levando uma chama sobre mim. Não, são os olhos de juízo, de julgamento. Ele está fazendo de cada um de nós. E os pés semelhantes ao bronze polido, que pisa onde está em chamas. É juízo. Capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem está com ele? O Espírito Santo. Quem mais? Os pastores. Conheço as tuas obras, e tens o nome de que vive e estás morto. Isso está acontecendo muito. Ainda ontem, ele estava evangelizando uma moça, e ela cheia de problemas, eu tentando identificar. Olha, escuta, me fala a respeito do seu novo nascimento. O meu novo nascimento foi marcante. O meu novo nascimento, aquele dia que desci as águas. Eu falei: moça, você não nasceu de novo. Água do Salvador. Água do Salvador. E é essa que tem sido a pregação das igrejas evangélicas. Aqui não dá muito. As pessoas têm que pôr fé no batismo, não em Jesus. Fé na água, Jesus. Isso é pregação católica. Batismo sendo salvífico. E batismo não salva, quem salva é Jesus Cristo. Então muitos desses têm o nome que vive. Ah, eu sou crente. Mas está o quê? Morto. Morto. E não é isso que eu gostaria para a vida de vocês aqui. Versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia se escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha
e ninguém abrirá. O Senhor Jesus tem os seus mensageiros na sua mão direita. Só que nós temos estudado bastante sobre falso profeta. Como que eu vou discernir entre um e outro? Então, quando eu dou uma orientação, quando eu dou um conselho, quando eu dou um ensino, é para a edificação da igreja. O não aceitar não é rebelião comigo, não. É rebelião com aquele que me guarda na mão de Deus. É rebelião direta com o Senhor Jesus. E rebelião é ir contra a palavra de Deus, contra o ensinamento da palavra de Deus. Versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, Jesus Cristo, o princípio da criação de Deus. Eu não estou fazendo uma autodefesa. O que eu estou fazendo é que vocês tenham conscientização que ministério é coisa séria. Quando uma palavra é dada e ensinada, precisa ser ouvida, analisada. Agora, eu acho interessante, a pessoa não chega em casa para ler a Bíblia e ver, puxa, deixa eu recordar, deixa eu pegar, Ademir, me manda o culto que eu quero repassar ele. Não. Não. Vai ver a palavra do outro. Para desfazer a palavra que foi feita aqui. Agora, será que eu só acerto em tudo? Eu posso até não acertar em tudo. Mas eu me dedico para acertar tudo. Eu me dedico para responder para Deus. Eu estou me empenhando. Agora, vocês estão sofrendo. Tudo envolve o quê? Oração. Oração de vocês em favor do seu pastor e do ministério dessa igreja. E a nossa família. Concluindo, vou fazer a leitura corrente de Colossenses 4, 2. Perseverar em oração, vigiando com ações e graças. Vigiando. 3. Suplicai, ao mesmo tempo, orações, súplica, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Pessoas só vão entrar por essa porta pela ação da palavra de Deus. Só que isso vai depender muito da oração de vocês. Muito. Para que nós possamos alcançar essa palavra. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Ô Zé, você pode fazer a oração? Já fica em pé, né? Ler a Bíblia ou orar? Isso. Porque o passarinho precisa de duas asas, tanto vai da esquerda como da direita. Vamos orar. Pai nosso, louvamos, agradecemos a Deus por essa noite, pela tua palavra, por fazer tudo certo. Louvamos a Deus pelas bênçãos de derramar na nossa vida, que nós possamos, Pai, ser fortalecidos, ficar com a tua palavra, cada momento, cada dia, que nós possamos ser leitores da tua palavra, Deus, ser pessoas de oração, para que, Deus, nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor pela tua palavra. Obrigado por esse momento que passamos aqui com meus irmãos, estudando a tua palavra, ouvindo, Pai, os teus ensinamentos, e que esse ensinamento nós possamos, Pai, estar praticando ele dia a dia nas nossas vidas.
Cuide de nós, nos fortalece, ó Deus, nos ajude, nos socorre com a destra fiel, ó Pai, e que o Santo Espírito Senhor esteja nos ajudando, Pai, para que nós possamos realmente estarmos lendo, ouvindo a Tua palavra, mas acima de tudo praticando em nossas vidas e praticando também o ato de oração, Pai, da leitura da Tua palavra para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Nós oramos, ó Pai, no nome perfeito do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém. E o grande amor do nosso Deus Pai, amor infinito, demonstrado pelo Teu Filho lá na cruz, ó Deus, e a graça infinita do nosso querido Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém.